Entre colunas gregas e versos bem talhados, surge o parnasianismo cearense, um movimento marcado pelo rigor, pela elegância e por um amor quase artesanal às palavras. Na França, o parnasianismo surgiu como reação ao excesso de sentimentalismo romântico. Seus poetas buscavam a perfeição formal, a métrica exata, o vocábulo justo, o mot juste. Para os parnasianos, a arte era como o mármore, fria, eterna e intocável. No Brasil, temos como principais características formais do parnasianismo a poesia sendo igualada à escultura, a palavra exata, a ausência de sentimentalidade e não de sentimento, o gosto pelos poemas descritivos, a presença de versos alexandrinos clássicos, o apreço pela rima e a preferência pelos poemas de forma fixa. O Ceará é um dos estados brasileiros onde a produção parnasiana foi mais significativa. O movimento chegou tarde, já sob a influência do simbolismo. E foi nesse cenário criativo, à sombra do simbolismo, que surgiram nomes como Antônio Sales, Álvaro Martins e Otacílio de Azevedo. Poetas ligados à padaria espiritual já ensaiavam sonetos onde forma e precisão brilhavam discretamente. Mas somente no século XX, com Alf Castro e Américo Facó, tradutores dos sonetos de Os Troféis de Heredia, é que o parnasianismo tem início no Ceará. Neste vídeo, focaremos em Otacílio de Azevedo e seus versos parnasianos emocionantes. Nascido em Monte Alegre, próximo à Redenção, em 11 de fevereiro de 1896, Otacílio Ferreira de Azevedo teve uma infância marcada pela perda do pai aos 8 anos. Sem frequentar escolas formais, construiu sua cultura literária sozinho, lendo autores portugueses, convivendo com intelectuais cearenses e trabalhando muito. Foi funileiro, operador de cinema, letreirista, decorador, desenhista, fotógrafo e pintor retratista. E apesar de tantos ofícios, jamais abandonou a poesia. Estreou na poesia ainda jovem, com Dentro do Passado, em 1916. Seu soneto Beijo na Treva revela habilidade técnica e liricismo entrelaçados. Nem sequer uma estrela às pálpebras de serra, se as pálpebras de cerro e uma estrela procuro. Em O Sapo, a descrição precisa e despojada do anfíbio evoca o olhar frio e metódico de um escultor, típico do parnasianismo. Já no consagrado Carro de Bois, que arrebatou prêmios e leitores, Otacílio alcança a fusão perfeita entre som, sentimento e imagem. Ao descrever os animais em marcha, entrega um verso que ficou marcado na literatura brasileira. Pelos bons olhos melancólicos dos bois. Mas por trás da métrica perfeita, pulsa um coração sensível, o de um poeta que, mesmo com a vida atravessada por dificuldades, nunca deixou de lapidar sentimentos com palavras. Carro de Bois. Rodam, tardas, gemendo, as rodas arrastando, os pesados pranchões de pau d'arco, angustiado, ora altivo e rofenho, ora moroso e brando. Todo carro de bois é um soluço abafado. A hora viúva e glacial do crepúsculo, quando o sol desce, o seu canto é tão doce e magoado, que ora nos prende à terra, ora nos vai levando, na asa de oiro de um sonho a um longínquo passado. Choram, tristes, à frente, os bois mortos de sono. Há uma vaga tristeza, uma ansiedade em tudo, e a paisagem dir-se-ia um pôr de sol no outono. Ó, natureza mãe, sei quanto sofres, pois vejo, ansioso, rolar todo o teu pranto mundo pelos bons olhos melancólicos dos bois. O poema Carro de Bois, de Otacílio de Azevedo, é um retrato lírico e comovente da vida rural nordestina.
Com versos cuidadosamente moldados, o autor transforma a marcha lenta dos bois em metáfora do tempo, da melancolia e da própria dor da natureza. Mesmo com traços simbolistas, como as aliterações e as reticências, o poema ainda tem um caráter parnasiano pela sua riqueza descritiva. A musicalidade do poema ecoa como uma trilha feita de passos pesados e madeira rangendo. Frases como rodas arrastando e soluço abafado não apenas descrevem, mas nos fazem sentir o peso do caminho. E não é só o som que fala. Os bois choram, o carro soluça e a paisagem inteira parece exalar uma tristeza antiga. Em meio ao pôr do sol e ao silêncio do outono, o poeta vê o mundo deslizar entre terra e memória. No verso final, tudo se resume no olhar dos bois, pelos bons olhos melancólicos dos bois. É neles que o eu lírico enxerga a dor da existência, a dor do mundo, suave, lenta, eterna. Otacílio dominava a arte da forma, mas não abria mão da emoção. Por isso, sua poesia não é só técnica, é humana. Como uma estrada batida de terra, cada verso seu leva o leitor por um caminho silencioso e profundo, onde o tempo anda devagar e a alma escuta. O parnasianismo no Ceará foi um movimento de extrema importância para sua literatura, mesmo não tendo aparecido sempre de forma pura nos poemas da época. E Otacílio de Azevedo foi um poeta que, mesmo seguindo a corrente parnasiana no quesito forma, fez questão de adicionar a ela alguns traços simbolistas, o que caracteriza, em suma, o nosso parnasianismo cearense.